O Nelson é pontual. Isso, aprendi lá no Corujão. Pontualidade britânica, né, Nelson? Mas a senhora estava lá em coisa, né? Boa noite a todos. Ô, Simeão, boa noite. Boa sorte. Nós vamos, como que é o primeiro dia? Nós vamos dar 5 minutos. Às 19h05 a gente inicia, tá ok? Presidente Geraldo, Vamos ver aqui. professor Jorge. Perfeito. Hoje, a primeira aula, 5 minutinhos, tá? Mas o Corujão é horário. Nós estamos, pessoal, enquanto isso, vamos bater um papo. Nós estamos com 71 inscritos. 67, nós confirmamos a inscrição e colocamos no grupo do WhatsApp, que é o grupo Facebook, mini curso de fevereiro, né? Biblioteca. Então, nós criamos o WhatsApp e colocamos todos lá. Os 4 últimos que fizeram inscrição hoje ainda não estão no grupo, mas eu vou estar adicionando, tá bom? Se tiver alguém na sala que não ainda fez a inscrição, poderá fazer a inscrição sem problema algum, tá? Faz a inscrição e vai estar sendo certificado também. E durante a reunião, eu vou verificar quem está na sala. Então, é importante que vocês coloquem o nome de vocês aí, para mim poder estar colocando lá na lista, no formulário, uma cor lá, verde, por exemplo. Quem está na sala vai estar verde. Quem estiver no Facebook vai estar azul. Quem for assistir a gravação, eu vou colocar amarelo. Aí eu vou ter o controle, quem está na sala, quem está no Facebook e quem está no Zoom. Tá? E quem vai assistir a gravação. Algumas pessoas já falaram que não pode vir hoje, mas vão estar assistindo a gravação. E eles também serão certificados. Ok? E se porventura passar de 100, na sala comporta 100. A gente vai considerar quem assistir pelo Facebook também ser certificado. Então, para ser certificado, tem que fazer a inscrição e tem que participar de alguma forma, ou na sala, ou no Facebook, ou assistindo a gravação. Tá? Então, se você tiver alguém interessado, é só estar orientando desta forma aí. Eu fiz uma live agora há pouco, divulgando, uma live na turma do Corujão, divulgando esta reunião. Inclusive, ela serve também para pessoas que têm deficiência, né? Os deficientes, também que foi uma live, tem áudio, né? E as pessoas que têm problema de visão, deficiência visual, conseguem ouvir. É uma outra forma também de acessibilidade, né? De inclusão, você fazer o convite, não só escrito, né? Não só imagem e texto, também de fazer o áudio, ok? Então, vamos lá, ainda estamos aí, falta 1 minuto. Ercília levantou a mão. Pode falar. Boa noite a todos. Ô, Nelson, eu não fiz inscrição porque eu vou poder participar só no dia de hoje, porque nas próximas semanas eu vou estar fora e onde eu vou estar não vou ter como acessar. Então, eu não fiz inscrição por isso. Então, eu reforço, você entendeu o meu recado? Então, você pode fazer a sua inscrição e você, as outras 2 aulas, você assiste a gravação. Tá valendo, então entendeu? tá bom, então vou fazer. Então, pessoal, Tá reforçando de novo o que eu falei. Tá bom. Pode ser Eu vou certificado. fazer Quem isso. não puder participar no Zoom, assiste no Facebook. Quem não puder participar no Zoom e no Facebook, assiste a gravação. Na próxima aula, na próxima aula 2, no convite da aula 2, eu vou compartilhar o link da aula 1. Mas o link da aula 1 hoje eu vou compartilhar aqui com vocês. Por quê? Ela está sendo feita transmissão ao vivo. Já está sendo transmitido. O link está no Facebook da turma do Corujão. Tá? Então, eu vou compartilhar, mas se você quiser ver a aula, entra na página do Facebook da turma do Corujão, já está lá. Essa aula já está sendo transmitida e vai ficar gravada lá. Entendeu, Ercília? Então, tá ok. Pessoal, Yamashiro, boa noite, Yamashiro. Então, nesse momento... Boa noite, Chão. Tudo bem? Estava sumido, rapaz. Estava sumido. Mais ou menos. Nesse momento, a gente vai estar dando início, conforme combinado, são 19h05. Nós estamos com 35 participantes na sala, então eu vou estar aqui desativando o som de todos, tá? Para a gente poder estar iniciando aí. O palestrante já está como anfitrião, o Geraldo também está de anfitrião, a Cidinha também está de anfitrião. Então, nós estamos aqui dando início a nossa... Eu estou bloqueando, companheiro, o compartilhamento de tela, porque se entrar algum hacker aí, não vai estar atrapalhando o nosso trabalho, tá? E também eu estou... iniciar vídeo, também estou impedindo de iniciar vídeo. Então, não vai ter problema se aparecer algum hacker que querer atrapalhar a nossa atividade aqui, tá bom?
Então, vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em mais um curso, um mini curso da ABROL Nacional, em parceria com a turma do Corujão. Esse mês é o curso, mini curso de fevereiro. Então, nós queremos agradecer já aos 71 participantes que estão inscritos. E reforço para vocês que ainda não se inscreveu, eu vou colocar o link no chat daqui a pouquinho. E vocês também quiserem pôr algum comentário, alguma pergunta, elogio, alguma dúvida, vocês podem pôr no chat, que depois o chat vai estar sendo enviado o arquivo para o palestrante, e depois ele pode ver algum comentário e abordar na aula seguinte, ou se der tempo até hoje mesmo. A nossa previsão é 1 hora de apresentação e mais depois 1 hora de debate, de perguntas, de dúvidas, de interações, tá? Ó, acabou a palestra, quem não pode ficar, pode sair. E quem quiser continuar, o professor vai estar aqui disponível, né, para poder estar esclarecendo e esticando aí algum tema, abordando, né? Mas tudo isso vai estar transmitido. Então, você tem que sair às 8 horas, depois você pode assistir a outra parte que você perdeu, tá bom? Então, eu quero só mostrar para vocês o convite, né? Então, está aqui o convite que nós fizemos aí com todo carinho, todo capricho, né? Mini curso, a biblioteca como espaço de pesquisa. Vai ser nos dias 1, 8 e 15 de fevereiro de 2023, são as quartas-feiras, das 19 às 21. Lembrando que a palestra é 1 hora de duração, depois 1 hora para debates, né? E perguntas e dúvidas. E nós temos aqui o nosso professor palestrante, é o Jorge Carvalho do Nascimento. Ele é professor aposentado do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. Ele é doutor em Educação pela PUC de São Paulo. Ele é governador distrital indicado 2024-25, do Distrito 4.391, e ele é associado representativo do Rotary Club Aracaju Norte, Sergipe. Então, esse está o convite, nosso agradecimento ao professor, né, por estar possibilitando esse aprendizado. E eu quero também aproveitar e mostrar para vocês, todos vocês que participarem, né, ou pelo Facebook, ou pela sala do Zoom, ou assistindo a gravação, vão receber esse certificado no final do curso. Depois eu vou estar corrigindo, Aracaju não tem acento, tá, pessoal? Eu vou estar corrigindo, fique tranquilo. Se vocês acharem mais algum erro, a gente corrige também. Mas eu compartilhei com todos vocês, para vocês saberem o certificado que estarão recebendo com carga horária de 6 horas. E para finalizar aqui a minha participação, eu também nós elaboramos aí, para vocês, quem quiser usar, tem várias pessoas já utilizando, o plano de fundo. Nós colocamos aí uma estante, né, de livros, representando a biblioteca, com os logos aí da Corujão, da ABROL, do lema Rotário, né? E da parceria ABROL Nacional, Turma do Corujão, e o nosso lema, entramos para aprender, saímos para servir, plano de fundo da aula 1. Tá bom? Então, era isso aí que eu tinha que falar para vocês, passar para vocês esse início deste mini curso, e passar agora para o presidente Geraldo, presidente da ABROL Nacional Geraldo, para fazer a abertura oficial desse mini curso. Geraldo, é com você. Muito obrigado, Nelson. Eu saúdo o professor do curso, professor Jorge Nascimento. É uma grande expressão da cultura baiana e sergipana, todo o Distrito 4391. Saúdo todos os presentes e passo a palavra para o professor Jorge. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que estão aqui. Eu quero iniciar agradecendo, né, a todos que se dispuseram a participar essa noite aqui conosco, dessa primeira aula do minicurso A Biblioteca como Espaço de Pesquisa, além de agradecer a cada um dos participantes, aos 71 inscritos. Eu quero também registrar a minha gratidão ao companheiro Nelson, que é um companheiro das atividades da turma do Corujão, né, que eu costumo frequentar de modo bissexto, mas sempre que posso estou acompanhando as atividades da turma do Corujão, que considero e reputo hoje, para quem é
rotariano, um dos espaços principais de aprendizagem, que é um espaço disponível para todos nós. Quero também agradecer especialmente, de modo muito afetuoso, ao presidente Geraldo Leite, nosso presidente nacional da ABROL, né, um homem que concentra com ele a energia dos 71 inscritos deste minicurso juntos, porque eu sempre me pergunto como é que Geraldo Leite organiza a agenda dele, né? Porque eu não conheço nenhuma outra pessoa capaz de gerenciar tanta atividade, com tanta competência, com tanta presteza, e tudo sempre funciona bem e dá muito certo, né? Eu aprendo sempre com Geraldo, né? E estou feliz por ter sido por ele convidado, né, para compartilhar com os que aqui estão este minicurso, né? Eu queria só fazer um comentário inicial, antes de iniciar as atividades do curso propriamente ditas, dirigido, em primeiro lugar, àqueles que estão aqui no curso, divididos em dois grupos. Os que estão no curso porque já conhecem as atividades do Rotary e são rotarianos, e aqueles que estão aqui como convidados, né, que se interessaram pelo tema, se interessaram pelo minicurso, que eu penso que, além de ter a oportunidade de discutir esse tema da biblioteca como espaço de pesquisa, é também uma atividade, quem sabe, para conhecer melhor e se interessar pelas atividades do Rotary, né? Essa é apenas uma delas, mas a gama é muito grande, né? Porque quem se dispõe a buscar novos conhecimentos, quem se dispõe a estar aqui com esta disponibilidade, já tem alguma coisa da alma do rotariano consigo, não é? E também gostaria de fazer alguns comentários pessoais, só para que eu situe melhor o lugar a partir do qual eu estou falando, né? Porque eu penso que quando a gente ouve alguém e sabe a partir de qual palco a pessoa está falando, a gente consegue captar muita coisa que fica nas entrelinhas da mensagem, não é? Eu sou, como dá para perceber, um associado do Rotary, Clube de Aracaju Norte, né, do Rotary, membro do Rotary Internacional, sou governador indicado do nosso distrito, como Nelson colocou muito bem, o distrito 4.391, né, que congrega os clubes de Rotary dos estados da Bahia, de Sergipe e de Alagoas, e sou governador indicado para gerenciar esse distrito no ano rotário 2024-2025. Para aqueles que não estão familiarizados com a nossa linguagem, o ano rotário começa no dia 1º de julho e termina no dia 30 de junho do ano seguinte. Geraldo já disse, eu reafirmo, sou um baiano que, a partir dos 6 anos de idade, viveu em Sergipe, né? E, ao longo dos meus 66 anos de vida, me fiz jornalista, me fiz professor. Hoje, me considero muito um fotógrafo amador, né? Estou aposentado da carreira acadêmica universitária que fiz no Departamento de História, no mestrado e no doutorado em Educação da Universidade Federal de Sergipe, depois de ter feito graduação em Direito e em Pedagogia, depois de ter feito um mestrado e um doutorado pela PUC de São Paulo,
né? E, ao longo desses anos, dentre tantas atividades, de fazer estágio como pesquisador durante 2 anos na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, né? Desenvolver atividade de jornalista em jornais, em emissoras de rádio, de TV, sempre na condição de redator, né? Em assessoria de imprensa da Prefeitura de Aracaju, do governo do estado de Sergipe, de professor na educação básica e no ensino superior, né? E tantas outras atividades, dentre as quais de gestor, né? E destacaria as que me agradam mais, o fato de ter sido, por 2 vezes, secretário de Educação do município de Aracaju e uma vez secretário da Educação do estado de Sergipe, né? Como responsabilidade da carreira acadêmica, ter publicado livros e artigos, né? E ter uma vida dedicada ao Rotary Internacional. Eu queria pedir a Nelson que colocasse para todos nós o primeiro slide que eu preparei, né? Para poder falar um pouco do nosso curso, né? Os que receberam a informação do curso, e creio que quase todos sabem, que esse é um curso que terá de palestras 3 horas de duração, dividido em 3 aulas de 1 hora cada. E sabem também que, como o Nelson muito bem esclareceu, após cada aula, após cada conversa minha, nós teremos mais 1 hora aqui à disposição de todos os participantes para trocar ideia, para ouvir críticas, para tentar dirimir eventuais dúvidas quando for possível, né? Ou seja, para dar conta dessa troca de ideias que eu penso que é o que pode haver de mais rico no nosso minicurso, que é trocar ideias, né? Esse slide é uma foto minha, né, em frente à biblioteca da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde eu estive durante uma temporada pesquisando. Na verdade, estive trabalhando como auxiliar de pesquisa da professora Esther Vilas Boas, que é a minha esposa, que está aqui também participando do curso, numa pesquisa que ela desenvolve sobre a presença de livros produzidos pela Sociedade Bíblica da Inglaterra e pela Sociedade Bíblica norte-americana no Brasil durante o século XIX, né, como ferramentas que foram muito importantes para difundir o letramento no Brasil. E nós, por conta dessa pesquisa, eu fui sempre na condição de acompanhante e auxiliar da pesquisadora, né? Num dado momento, a gente passou uma temporada na Universidade de Cambridge, onde eu fiz essa foto, né? E que eu, quando estava procurando alguma foto para este minicurso, eu entendi que essa aí ela dizia um pouco do espírito da discussão sobre bibliotecas. É um minicurso que, como se sabe, tem o objetivo de discutir as possibilidades de uso da biblioteca por quem está interessado em fazer pesquisa. E que, nesse primeiro encontro, eu vou dedicar o nosso tempo para que nós reflitamos conjuntamente a respeito de o que é a biblioteca e qual é o sentido da existência de bibliotecas. E nas 2 aulas seguintes, à medida que a gente for conversando e direcionando mais ao tema central do nosso curso. Então, essa conversa de hoje, eu diria, é uma conversa sobre fundamentos preparatórios a respeito do funcionamento das bibliotecas, e vou pedir ao companheiro Nelson que coloque, então, o nosso segundo slide. Para que a gente reflita um pouco sobre os temas dos quais nós vamos tratar durante as 3 conversas, os 3 encontros
que aqui teremos, contando, claro, já com esse encontro de agora, né? O primeiro tema que a gente vai discutir, é por onde a gente vai começar hoje, é o que diz respeito à origem das bibliotecas, né? De onde vêm as bibliotecas? Como é que elas surgiram? Né? Como é que a gente lida com elas? Como é que a gente opera com elas? Em que elas não são úteis? Né? Diferente do que, claro, não o público que está aqui, mas pessoas menos dedicadas poderiam imaginar, a biblioteca não é para guardar livros apenas, não é para depositar livros apenas, é também, né, para preservar os saberes que estão inscritos em páginas impressas em papel com tinta. Mas as bibliotecas têm muitas outras finalidades e a gente pode começar a compreender essas finalidades pensando um pouco sobre a origem delas. A gente quer discutir também os diferentes suportes de conteúdos armazenados pelas bibliotecas. As bibliotecas, né, tal como as conhecemos no nosso tempo, guardam fundamentalmente livros, depositam livros de modo organizado. Um livro nada mais é do que um suporte que contém informação, que contém conhecimento, né? O livro é uma forma de depositar conhecimento, é uma forma de suporte dos saberes, né? Mas os saberes não estão depositados, não estão inscritos apenas com papel e tinta nos livros. Há outras formas de suporte desde a antiguidade. E à medida que o tempo passa, à medida que o tempo avança, o desenvolvimento tecnológico nos possibilita também o acesso a outras diferentes formas de suporte, né? Quem se dedica a estudar história sabe que antes da invenção da imprensa, o conteúdo do conhecimento estava inscrito, por exemplo, em pedras de argila, em tabletes de argila, em tijolos de argila, em várias sociedades. Era a forma que tinha de armazenar conhecimento. Passamos por pergaminhos, né? Passamos por papiros, né? Passamos por inscrições em pedras, né? Em cavernas, em muros. Há 1000 formas de suporte para a informação. E isso a gente também quer discutir um pouco aqui nessas nossas conversas, né? Da mesma forma, né, a gente quer entender, né, como a leitura impacta nossas vidas, como o desenvolvimento da escrita e o desenvolvimento da leitura são coisas diferentes, a escrita e a leitura, como essas coisas nos impactaram e continuam a nos impactar e exercem papel relevante. E como isso se desenvolveu velozmente, principalmente a fantástica descoberta de Gutenberg, que é a imprensa, né? O impacto que isso teve sobre a memória coletiva, sobre o que cada sociedade pode pensar de si, é outro dos nossos temas, o tema da biblioteca e da memória coletiva. A difusão dos livros, a difusão dos textos escritos, dos textos impressos, ela mudou muito a autoimagem das sociedades, não é? E também fazer uma diferenciação é outra das nossas preocupações entre duas agências sociais distintas. A biblioteca é um tipo de instituição social, um tipo de agência de cultura. O arquivo é também uma agência cultural das sociedades, é também uma instituição social da maior importância, mas que tem outra natureza, que tem outro sentido, que tem outros objetivos, apesar de no passado já terem se confundido. E no presente até
pode ser que ainda exista alguém que possa confundir arquivo e biblioteca, e é importantíssimo que a gente não faça tal confusão. Um outro tema que a gente quer conversar sobre ele é o tema que diz respeito ao surgimento das bibliotecas públicas, né? As bibliotecas foram inicialmente espaços privados. Num dado momento da história, elas foram se transformando em espaços públicos. E hoje nós convivemos com grandes bibliotecas públicas e com grandes e pequenas bibliotecas, bibliotecas particulares, bibliotecas privadas, e claro que isso está muito relacionado ao processo de popularização do livro, que é um processo contemporâneo ao que nós estamos vivendo, e claro, nós que vivemos o século XXI, convivendo também com outros processos, como os processos de transformação do livro, com o livro ganhando novas configurações que os que viveram antes de nós não conheceram e não poderiam imaginar que se chegasse a isto, né? A possibilidade da produção dos livros em série revolucionou o mundo. E é um tema também que a gente quer ver aqui, como quer ver os sistemas de conservação dos livros, o papel que cumprido principalmente no século XIX pelos gabinetes de leitura, e o tema que é o nosso grande objeto, por fim, as funções da biblioteca. Para que serve e como é que nós podemos utilizar as bibliotecas. Esta é a essência do nosso debate. E peço já ao Nelson para nos mostrar o terceiro slide, né? E começo dizendo o seguinte a vocês. Aliás, fazendo uma pergunta e pedindo que cada um reflita com a sua consciência. O que é que um estudioso pode pedir, pode demandar, pode solicitar, pode desejar, pode querer de uma biblioteca? Em que é que uma biblioteca pode ajudar a mim, que dediquei minha vida aos estudos de história? O que é que uma biblioteca pode ajudar ao Geraldo Leite, que passou parte da vida dele dedicado aos saberes médicos, e, claro, depois também ampliando para outros campos? O que é que uma biblioteca pode ajudar a um engenheiro, a um agrônomo, a um geólogo, a um economista, a um geógrafo, a um professor? Em que uma biblioteca pode ajudar a cada uma dessas pessoas? Né? O que é que cada um pode desejar e pedir a uma biblioteca? Eu gosto muito de um conjunto de reflexões que foi feito por uma professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Paraná, que é a professora Dulce Maria Bastos Mético. Dulce discute muito as funções, as possibilidades de uso e o papel das bibliotecas. E ela tem nos ensinado que a biblioteca, inicialmente, nos primeiros tempos, a biblioteca da antiguidade, até a biblioteca da primeira metade do século XIX, era uma biblioteca que exercia um papel passivo em relação aos seus usuários. A biblioteca ficava inerte e competia ao pesquisador, ao estudioso, aquele que desejava demandar os serviços da biblioteca, dizer à biblioteca o que é que ele queria. A biblioteca contemporânea é uma instituição que não é mais um agente passivo que serve para depositar saberes. A biblioteca é uma instituição
na qual a gente pode fazer dela diferentes usos e que, muitas vezes, a biblioteca contemporânea toma iniciativas provocantes, tomam iniciativa de nos provocar, de nos induzir, de nos sugerir, de dizer de coisas que a gente pode fazer para aperfeiçoar o que a gente busca, para facilitar o que a gente procura, para nos ajudar naquilo que a gente pretende. A biblioteca hoje cumpre bem essa função. Ela não é mais apenas aquela preservadora da memória de uma sociedade. Ela não é mais apenas um armazém de livros e documentos. Ela é um sujeito ativo que participa e interage com o seu usuário, né? E cada vez mais isso fica visível em face do desenvolvimento tecnológico, em face das possibilidades de expansão da pesquisa científica, em face do crescimento da produção intelectual. Eu gostaria de fazer uma provocação. Eu muitas vezes reflito quando eu ouço alguém fazer a seguinte afirmativa: hoje ninguém mais lê. Geração que lia era a minha, geração que lia era do meu pai, geração que lia era do meu avô, geração que lia era a antiga. E eu fico a me perguntar, mas será que é mesmo? Será que as estatísticas, os dados, os números certificam esta afirmação como verdadeira? Será que o número de livros publicados, a quantidade de livros vendidos, a quantidade de livros retirados das bibliotecas para uso do leitor certificam essa ideia de que atualmente ninguém lê? Será que os sistemas de acompanhamento do acesso à informação nos novos mecanismos e nos novos suportes tecnológicos nos permitem confirmar que nós vivemos num tempo no qual as pessoas não gostam de ler? Eu tenho cá minhas interrogações, e mais adiante até a gente vai fazer um pouco de reflexão sobre o que é leitura e como se lê, né? Para que a gente possa tentar deixar isso mais claro, dar um pouco mais de clareza a isto. Ou seja, estou dizendo, olha, o desenvolvimento tecnológico, o crescimento da produção intelectual, tudo isso contribuiu para a transformação do papel das bibliotecas. Tudo isso possibilitou, tudo isso permitiu que as bibliotecas passassem a integrar ativamente os sistemas de informação da atualidade. Não estou dizendo que as bibliotecas não funcionam mais como espaço de preservação de documentos, espaço de guarda de livros, espaço de preservação de saberes sistematizados. Mas estou dizendo que, além de cumprir essa função, as bibliotecas são cada vez mais ativamente responsáveis pela transferência de informação. A biblioteca está atualmente interessada cada vez mais em entender e saber o que quer e o que deseja o seu usuário, em estudar o comportamento do usuário, os hábitos e as atitudes de cada um de nós, em aperfeiçoar e inovar os serviços disponíveis para facilitar as nossas vidas. Quem vive, por exemplo, no ambiente acadêmico universitário, sabe que as bibliotecas universitárias assumem uma posição extremamente relevante nas instituições de ensino superior. E outras bibliotecas públicas também fazem isso.
eu tenho um cadastro na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Eu sou cadastrado como usuário, tenho, né, um registro de usuário. No passado, quando eu queria consultar alguma coisa, eu moro em Aracaju, a 1.600 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. Eu tinha que pegar um ônibus, ou um avião, ou um carro e me deslocar daqui até o Rio de Janeiro, passar lá uma semana, 10 dias, 15 dias, consultando a Biblioteca Nacional. Agora, eu posso pesquisar sentado aqui na minha sala, nessa mesma sala em que eu estou agora conversando com vocês, eu posso permanecer aqui e daqui eu entrar no catálogo da Biblioteca Nacional, por exemplo, no catálogo da Hemeroteca, de recortes de jornal. Eu quero uma informação que foi publicada na edição do Globo do dia 1º de fevereiro de 1948. Eu posso agora, daqui onde estou, entrar no catálogo da Hemeroteca, acessar o jornal o Globo do dia 1º de fevereiro de 48 e recuperar a informação que eu necessito. Ou seja, a Biblioteca Nacional está interagindo comigo e me oferecendo possibilidades de trabalho que antes eu não possuía, né? Isso é uma dessas transformações do papel das bibliotecas que eu estou falando a vocês desde que nós iniciamos a nossa conversa, né? Queria, Nelson, lhe pedir para passar o slide seguinte, né, dizendo que as bibliotecas, nesse sentido, estão colocando à disposição de todos nós, presencialmente ou remotamente, as suas publicações em livro, em periódico, em revista, em jornal e em outras formas de documentos que nos servem para ter mais informação. Mas nem sempre foi assim. E, para isso, é importante que a gente rememore um pouco, né, o processo de surgimento da escrita aí nesse período que vai do ano 3.500 a 3.000 antes da era cristã, né? As bibliotecas surgem e se desenvolvem à medida em que as sociedades incorporam a escrita como ferramenta de comunicação, né, que vai fazer com que o homem alargue as suas possibilidades de se comunicar para além da expressão oral, o registro escrito. Por isso, a biblioteca é uma ferramenta que vem da antiguidade, né? Talvez o registro mais importante de biblioteca na antiguidade seja o da Biblioteca de Alexandria, né? No Egito, né? Nós sabemos que essa biblioteca foi criada no século III a.C., foi uma grande biblioteca que reuniu cerca de 700.000 volumes de manuscritos, que tinham uma estrutura física organizada em 10 grandes salas para consultas, né, e também em salas pequenas, que eles chamavam de quartos, destinadas a depositar os livros e ao uso daqueles que desejavam consultar informação. Eu estou usando livro aqui em sentido lato, não em sentido estrito, mas estou me referindo a todas as formas nas quais a comunicação estava inscrita. E a gente sabe também que essa biblioteca foi destruída por um grande incêndio provocado pelos árabes no ano 646 da era cristã. Ou seja, estou dizendo, olha, a história das bibliotecas se confunde com a história da escrita. A história das bibliotecas se confunde com a história das formas de registro e de perenização do conhecimento humano, que não seja apenas o da tradição da transmissão oral. Os relatos da biblioteca da antiguidade dão conta do conhecimento armazenado desde placas de argila a peles de animais, a formas de pergaminho,
outros tecidos que foram desenvolvidos, nos quais também se usava como suporte para escrever, em papiros, enfim, nas diversas formas que a inventividade humana, que a genialidade humana foi capaz de encontrar para inscrever registros de informação. As bibliotecas, instituições humanas, sofreram as agruras do comportamento humano, sofreram as agruras do comportamento dos homens das diferentes sociedades, dos diferentes momentos da história. A ação das guerras, a ação de governantes que estabeleceram censura, mas elas conseguiram sobreviver. E mesmo a gente sabendo que há períodos de censura muito forte, períodos de destruição de livros, basta eu remeter à Idade Média, por exemplo, e lembrar as mesas censórias que a Igreja Católica estabeleceu durante o período medieval. Mas lembrar também que nós humanos e as instituições que nós criamos somos contraditórios e nossas instituições são contraditórias. A mesma igreja que queimou livros foi responsável por salvar e por manter grandes bibliotecas que foram extremamente importantes para a preservação do conhecimento humano. As grandes bibliotecas medievais se estabeleceram no interior dos mosteiros e foram elas que salvaram os acervos de livros mais importantes, inclusive aqueles que a própria igreja proibiu. Nelson, queria pedir para você nos mostrar mais um desses nossos slides. Não é? Ou seja, são contradições das instituições humanas, são contradições que nós humanos nos acostumamos a conviver com elas. Não é? Nessas bibliotecas da antiguidade, dos mosteiros e as do tempo presente, nós temos textos que usaram como suporte tabuletas de argila, papiros, pergaminhos, papel, contemporaneamente disquetes, né? Talvez hoje, se eu conversar com minha neta e falar em disquete, ela pode imaginar algum tipo de biscoito, pode imaginar qualquer coisa, menos, né, algo que nós que convivemos com os primeiros computadores tínhamos uma janelinha, né, para colocar um disco, fechar a janelinha e, a partir daquele disco, a gente extrair informação e gravar nele também informação. Ou essa geração também, a de minha neta é uma delas, provavelmente não conhece o CD-ROM, que, para nós que estamos aqui, é uma ferramenta comum de armazenamento de informação. O pendrive tende a sumir, tende a desaparecer. Os HDs tendem a sumir, tendem a desaparecer. E, cada vez mais, nós tendemos a usar os espaços virtuais, aquilo que a gente conhece como nuvem, para servir como o suporte no qual nós inscrevemos a informação, né? Essa é a tendência com a qual a gente vem convivendo e nas bibliotecas isso é muito presente. A biblioteca da Idade Média foi basicamente uma biblioteca de 3 tipos. Uma parte delas estava nos mosteiros, outra parte nas ordens religiosas, de um modo geral, e outra parte nas universidades. Né? Além, claro, das bibliotecas particulares. Né? Um bom exemplo, e quem quiser compreender o papel, a força e a importância que tiveram os mosteiros e as ordens religiosas para salvaguardar as bibliotecas, eu sugiro que veja um filme maravilhoso ou que leia um livro de Humberto Eco, que é O Nome da Rosa. Em O Nome da Rosa, a gente tem uma boa mostra
do funcionamento da biblioteca medieval e do importantíssimo papel que os mosteiros e as ordens religiosas cumpriram para salvar o conhecimento humano, né, quando, contraditoriamente, em outros espaços se destruía bibliotecas. O mesmo a gente pode dizer das bibliotecas universitárias, que começam também a aparecer fortemente nesse período, e as bibliotecas particulares, que são muito antigas, né, e normalmente pertenciam aos reis, pertenciam aos nobres, pertenciam aos grandes senhores, e são origem das bibliotecas nacionais que nós conhecemos nos diferentes estados nacionais. O livro é, inicialmente, não apenas o livro, o papiro, as tábuas de argila, né, são objetos que custam muito caro. Ler era um investimento financeiro elevado. Quem é habituado com a pesquisa em história e que já se dedicou a pesquisar em arquivos judiciários, lendo processos de inventário, né, processos de transmissão de bens, sabe que até o início do século XX, até a primeira metade do século XX, era comum que os homens de posses, né, que viviam em mansões, em palacetes, no seu legado patrimonial, no legado dos seus bens, houvesse o registro pormenorizado dos livros. Os livros eram bem de muito valor, né? Os livros valiam muito dinheiro e, por isso, entrava no inventário dos homens que tinham posses. Não é? As bibliotecas particulares são a origem das bibliotecas públicas, das bibliotecas nacionais. Talvez o melhor exemplo seja o que eu citei há pouco da Biblioteca Nacional do Brasil, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Aquela é a biblioteca que foi trazida para o Brasil em 1808 pelo rei Dom João VI, quando fugiu do cerco napoleônico, quando instalou aqui no Brasil, inicialmente em Salvador e depois no Rio, a sede do Reino Unido de Portugal e Algarves. Não é? Ele trouxe com ele aquela biblioteca que era uma coleção tradicional de livros que se transmitiu de geração em geração entre os homens que reinaram em Portugal. Dom João trouxe para cá, quando voltou, a biblioteca ficou aqui, e nós sabemos que, no processo da independência do Brasil, o reconhecimento do status do Brasil de Estado nacional passou pela indenização que o Brasil precisou pagar ao Estado português, dentre outras tantas coisas, pelos livros da biblioteca do rei Dom João VI, pelos livros do que hoje nós temos, que é a Biblioteca Nacional. Claro que de 1808 para cá, esse acervo engordou bastante. Não é? Você pode me dar o outro slide, Nelson? Muito bem. Veja, a gente está querendo falar agora de um momento muito importante, que é o momento da descoberta da imprensa no século XV e de tudo que se sucede a esse período da história, né? A gente sabe que, no século XV, Johannes Gutenberg descobre a tipografia, descobre a imprensa e nos cria a possibilidade de produzir livros em série, de a mesma informação ser colocada em série. Isso é uma revolução, porque os livros anteriores a esse período eram os livros produzidos pelos copistas, não é? Homens que viviam nos mosteiros, que viviam nas ordens religiosas, e alguns deles se dedicavam a uma tarefa nobilíssima, que era a tarefa de dedicar a sua vida a copiar livros em pergaminhos, em papiros e em outras formas de suporte da informação, já que nós não tínhamos como produzir livros em série.
a invenção da tipografia viabiliza a circulação de livros, a invenção da tipografia populariza o livro, populariza a biblioteca e faz com que comece a surgir uma atividade social, profissional importante, que é a atividade de bibliotecário. Os bibliotecários, inicialmente, não tinham a característica de trabalho que possuem agora, que as nossas gerações conhecem. Eram escolhidos entre os eruditos de determinada sociedade, ou de ministros religiosos, sacerdotes, que passavam o tempo inteiro a ler e a copiar livros, ou então de escritores, de intelectuais em algumas sociedades que recebiam a responsabilidade de cuidar de um dado acervo de livros. Nelson, outra vez, vou lhe pedir para mudar a imagem. Né? E até o início da Idade Moderna, né, as bibliotecas se estabeleceram com muita força, juntamente com essa outra instituição que são os arquivos. E é nesse período, o período da modernidade, o período da Idade Moderna, que começa aos poucos, a se iniciar uma separação entre bibliotecas, arquivos e museus, porque até aí, até a modernidade, eram uma única e mesma instituição que se dedicava a guardar todo tipo de registro. Né? E durante a Idade Moderna é que essas funções, a função de biblioteca e a função de arquivo, né, na qual eu incluo o museu, que é um tipo de arquivo iconográfico, começa a se distinguir, a se especializar e a se separar. Né? Ganha autonomia uma em relação à outra, né? Em relação às outras duas, e vai mudando e passando a cumprir funções e papéis especializados. Incomodo a você outra vez, Nelson, pedindo para nos mostrar a próxima imagem, não é? Que é a do arquivo. Veja, o arquivo, nós sabemos, é um espaço social destinado à guarda e conservação de documentos em estado bruto. O arquivo é uma necessidade, em primeiro lugar, dos estados nacionais. É uma necessidade política, é uma necessidade de Estado. Né? Se a gente pegar os registros de grandes líderes políticos, se a gente pegar o registro de grandes governantes, o registro de estados nacionais, o registro de organizações militares, dos parlamentos, a gente vai ver que toda essa gente tem preocupação em organizar arquivos. Organizar arquivos é produzir memória. Organizar arquivo é estabelecer como é que você deseja que a sua imagem seja vista pelos seus contemporâneos e pelos que lhe sucederão, pelas gerações que virão a posteriori. Um homem que teve uma lucidez muito grande em relação a isso, por exemplo, foi Napoleão. Napoleão organizou os arquivos franceses. Napoleão catalogou e organizou os documentos de Estado. E os exércitos também, vários czares russos e governantes mais contemporâneos tiveram essa preocupação, e isso é característica geral de todos os estados nacionais. Guardar e conservar os documentos em estado bruto para produzir imagem. E, claro, essa guarda e essa conservação não é inocente. Todos esses documentos são antisselecionados, não é? E, de acordo com a posição política, a posição ideológica, os interesses econômicos, os interesses sociais, isso é guardado. Ora, que são os cartórios, se não grandes arquivos? Arquivos que registram o momento em que cada um de nós nasce, o momento em que cada um de nós morre, o patrimônio que cada um de nós adquire ao longo da vida, o registro
de como, quando e com quem cada um de nós casa, ou não, ou descasa. Tudo isso é preocupação do arquivo. O registro dos atos praticados por um chefe de governo, para o bem e para o mal. Os itens de uma movimentação econômica e financeira de um banco e das pessoas que ali colocaram suas posses, suas economias. É esse o papel, a grosso modo, e claro, a gente não vai verticalizar esse debate aqui, porque não teríamos tempo para isso, não é? Mas é importante a gente saber esse papel cumprido pelos arquivos. Peço a você, Nelson, que me dê a próxima imagem para que a gente discuta, né? E veja, e é a partir dessa separação de arquivos, de bibliotecas, de museus, que cada vez mais, além de guardar e preservar livros, as bibliotecas passam a guardar também revistas, passam a guardar também jornais, passam a guardar também outras publicações, guarda, enfim, os documentos elaborados, guardam, enfim, todos os suportes de informação possíveis e as novas formas que vão surgindo, né, como eu já falei, de acordo com o desenvolvimento tecnológico. É nesse período, e aí nós estamos chegando no século XIX, que começam a se desenvolver tecnologias para organizar e catalogar esses acervos. Vocês imaginem, né, uma biblioteca de 30 mil volumes, de 100 mil, de 200 mil, de 400 mil, quando você precisa localizar um documento preciso, um livro, uma revista, um artigo, se não houver tecnologia, se não houver conhecimento para isto. A biblioteconomia vai se dedicar a isso e vai se desenvolver a partir disto, não é? Fundamentalmente, até hoje, as bibliotecas ainda trabalham com 2 catálogos. O CDD, que é o Código Decimal de Dewey, que é o inventor do código, e o CDU, que é o Código Decimal Universal. Não sei se vocês já se deram conta disso, quando a gente busca um livro numa biblioteca, você tem lá uma numeração codificada que aparece na lombada de cada um deles, que aparece no catálogo da biblioteca, que aparece na ficha catalográfica de cada livro. Essa é a tecnologia que foi desenvolvida basicamente em 2 lugares, na França e nos Estados Unidos da América, com o objetivo de facilitar a identificação, a localização e a utilidade do livro. Né? Nós sabemos que, a partir do CDU, para as bibliotecas que usam o CDU, que é o Código Decimal Universal, ou do CDD, que é o Código Decimal de Dewey, para as bibliotecas que o utilizam, você pode saber de qual tema o livro trata, você pode saber onde o livro está guardado dentro da biblioteca, em qual prateleira, em qual sala, e vai exatamente no local onde está o livro quando você precisa recuperá-lo, já que a quantidade de documentos e de impressos que existem em cada um desses locais é muito grande, é imensa. Não é? Ao longo do século XX, e claro, essas tecnologias se desenvolveram muito mais e as bibliotecas passaram a incorporar saberes interdisciplinares, análise documentária, determinadas lógicas, terminologias especiais, cada vez mais buscando organizar o conhecimento com o qual elas trabalhavam. Né? Essa era a informação básica, inicial, que eu pretendia trazer para nossas discussões. Quero pedir a Nelson que apresente o último slide que eu trouxe e dizer a vocês o seguinte: olha, quem tiver interesse em se aprofundar no tema, eu recomendo essas leituras que aqui
estão apresentadas nesse último slide, que é a bibliografia básica de informação sobre biblioteca, para quem tiver interesse. O livro perdão, o livro não, o artigo de Mético, Demandas de Usuários de Bibliotecas, Revisão de Literatura, foi um artigo publicado na revista... Jorge, Oi? não tem... Esse daqui é o último slide. Ô, rapaz, então eu peço perdão, eu deixei de enviar, vou ficar devendo, pode retirá-lo então, Nelson, por favor. Vou ficar devendo e me comprometo a começar o nosso próximo encontro na semana que vem, trazendo a bibliografia que eu usei na discussão que nós fizemos hoje, para que vocês, se desejarem, os que tiverem interesse, poderem utilizar. Eu utilizei esse artigo, eu utilizei um livro de Luciano Cânfora, A Biblioteca Desaparecida, História da Biblioteca de Alexandria, o texto de Manuel Castells, A Sociedade em Rede, A Era da Informação, o romance de Humberto Eco, O Nome da Rosa, que eu acho que é básico, o livro de Arlete Farge, O Sabor do Arquivo, e o livro de Wilson Martins, A Palavra Escrita. Né? Quero dizer a vocês que o que eu pretendi com essa exposição inicial foi exatamente colocar os fundamentos do debate sobre biblioteca, situar esse debate no tempo, para nos 2 próximos encontros a gente poder desenvolver o objeto específico do nosso minicurso, né? Espero não ter sido muito chato, não ter sido palavroso demais, não ter sido inacessível. Tentei simplificar a comunicação e fico aqui à disposição para a gente trocar ideia, né? Os que considerarem que assim deve fazê-lo. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, parabéns. Antes de abrir a palavra, eu só quero aqui, companheiros, quem está identificado aqui com o iPhone, eu não consigo confirmar a presença na lista. Aqui nós temos na sala 49, nós temos 52 participantes. Eu já identifiquei na sala 40 nomes. Na lista de presença, eu já tenho 40 nomes identificados e mais 6 que estão pelo Facebook, tá? Depois, quem não foi identificado aqui, se puder pôr o nome ali no chat, ou fazer renomear, porque às vezes a pessoa não sabe renomear, mas coloca o nome no chat, tá? Então, antes de abrir agora a pergunta, só vou mostrar para vocês como que nós estamos fazendo aqui, rapidamente, o controle, para vocês poderem acompanhar, né? Como a gente vai saber quem está na sala e quem está no Facebook. Olha, aqui é o nome de vocês. Quem está verde, está na sala. Quem está alaranjado, está no Facebook. Então, ó, nós estamos aqui com 70, teve mais inscritos. Nós chegamos a 79, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Sueli Gomes de Carvalho, não localizei. Marcos Antônio, Daniela Vita, Fabiana de Oliveira, Tânia Marisa, Milena Borges, Maria Rita, Dulciné Penelope, José Marcos, Jorge Roque e Humberto Bastos, Ana Paula. Esses que estão sem cor, a Suzy vai assistir gravação. O Anilton, a Marleide. O Anilton também vai assistir a gravação, o Anilton. O Evilásio, Elizabeth, a Angele, Eloy, Rosângela, Mara Rejane, tá? Esses daqui, ó. Então, quem não está verde, ó, a Maria de Lourdes, a Maria Eunice, Maria do Carmo, Maria São Pedro, Maria Lúcia Ramires, Ana Maria e Kátia, Elisandra, Luziane, Juscelia, Carla e Patrícia Rosalba. Eu acredito que a Patrícia está na sala, porque fez inscrição agora, tá? Então, se vocês, quem não foi identificado, é só estar colocando aí no chat que a gente coloca a presença, tá ok? Então, dando sequência aí, nós estamos aí a 8 horas e 5 minutos, né? Estamos agora, após a explanação, a gente vai estar entrando para interações. Eu só quero lembrar, governador Jorge, nós depois compartilhamos, na hora que você passar essa apresentação com esse último slide, nós compartilhamos lá no grupo, para todo mundo ter esse material aí, tá? Essa apresentação, conforme fizemos no curso anterior, ok? Governador João,
microfone está liberado. Boa noite a todos. Eu queria, inicialmente, parabenizar, de uma forma assim, bastante efusiva, a habilidade, o conhecimento e a forma com que o companheiro Jorge Carvalho fez essa exposição na noite de hoje, falando sobre um assunto de extrema importância e que hoje, às vezes, por muitas pessoas, não é tão valorizado, a importância das bibliotecas. E você, quando falava, me fez voltar no tempo, lembrando daqueles primeiros disquete que eram enormes, né? Foi diminuindo o tamanho, do disquete aí passou para o zip drive, e veio para o CD, para o DVD, e assim por diante, HD, né? Então, uma maravilha. Mas não corresponde muito à verdade quando as pessoas dizem que hoje não existe a leitura. Você acabou de citar aí os exemplos das bibliotecas virtuais, as mais diversas, né? Com os milhões de exemplares, de volumes, de títulos, né? Mas, ainda assim, hoje nós temos, por exemplo, nas estações de metrôs, de rodoviárias, onde são colocados livros para que as pessoas pegam, levam, leiam, se quiserem devolver, devolvam, se não quiserem, não devolvam, e ela vai sendo reposta. E também nos Rotary Clubs, inclusive no nosso distrito, no meu distrito, que é do Wilson também, do Flávio, né? Nós temos vários clubes que colocam dentro de uma geladeira, eles transformam ela numa biblioteca e colocam em supermercados e até em praças. Então, realmente, a leitura ainda ela é muito valorizada. Mas eu quero te parabenizar, efetivamente, pela sua maravilhosa palestra. Quero parabenizar o Geraldo Leite por essa iniciativa, junto com o Nelson, que é o nosso coordenador da Turma do Corujão, por essa parceria que está sendo feita, que realmente, olha, é fantástico. Parabéns, realmente foi muito oportuna na noite de hoje, mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Na sequência, tinha um levantado a mão que caiu, né? Agora é o governador Wilson. O Celso, Obrigado. Celso tinha caído e voltou? Ah, beleza. Então, a gente vai passar Perfeito. Tá. Então, o governador Wilson fala e depois, na sequência, o Celso. Ok? Governador Wilson. Obrigado. Parabéns, professor Jorge. Eu gostaria de saber quais são as informações que traz o ISBN, International Standard Book Number, que a gente vê em todos os livros. Perfeito, Wilson. Boa colocação. Eu tinha deixado para tratar disso mais adiante, mas eu vou antecipar. O ISBN, né, essa sigla em língua inglesa, é um registro obrigatório de publicação de livros, né, que permite que o livro seja reconhecido como tal, como publicado em qualquer lugar que você esteja. Por aquele número codificado, é possível saber onde, em qual país o livro foi publicado, né? Cada país tem 2 dígitos ali, identificadores. É possível saber o tema do qual trata o livro, o objeto do qual trata o livro, né? E outras características da edição daquele livro, né? Há agências que controlam, isso faz parte de um tratado internacional assinado por várias nações, e cada país tem agências que tratam disto. No Brasil, há muitos anos, quem tratava desse registro era a Biblioteca Nacional. Hoje, quem controla o ISBN é a Câmara Brasileira do Livro, que é uma instituição que reúne editores e livreiros, não é? É ele que permite, por exemplo, alguém reclamar direitos autorais sobre uma dada publicação. É esse registro. Você pode produzir um livro, publicá-lo aqui no Brasil, e alguém em Taiwan, por exemplo, resolve copiar o seu texto e publicar. Está praticando um crime, está roubando o seu direito de autor. E é exatamente o registro de ISBN que permite que as autoridades internacionais saibam
que aquele texto que está sendo reclamado por um autor brasileiro foi efetivamente publicado e produzido no Brasil e que foi copiado em outro lugar sem dar o devido crédito àquele que detém o direito de autor daquela publicação. Essa, grosso modo, é a utilidade do ISBN. Obrigado. Boa noite, governador. Excelente palestra. Estou aprendendo aí. E hoje eu estou lotado dentro de uma biblioteca, né? E gostaria de perguntar para o companheiro a seguinte coisa. O ISBN, então, que já era a pergunta que eu ia fazer, que o companheiro acabou de fazer, ele está ligado a uma questão de copyright e copyleft. Exatamente. Porém, tem uma relação do CDD e do CDU, é uma organização interna do órgão biblioteca, certo? Certo. E um outro ponto é que eu estudo história árabe, né? E lá no mundo árabe, na civilização islâmica, eles falam que o culpado da queima da biblioteca de Alexandria foi Júlio César, que ao tentar queimar a frota egípcia, né, ele acabou alastrando tudo isso daí e queimou a biblioteca de Alexandria. Mas eu gostaria que pontuasse essa questão do CDD, CDU e ISBN, que era a pergunta a qual eu ia fazer e que o companheiro já fez. Olha, eu acho que você já respondeu a questão do CDD, CDU e do ISBN muito bem. Né? O CDD e o CDU servem à catalogação de livros no ambiente da biblioteca, né? Em função do conteúdo do livro, do tipo de saber que está nele inscrito e da localização na qual o livro pode ser resgatado dentro do ambiente da biblioteca. Talvez na minha biblioteca doméstica isso não seja problema, né? Mesmo assim, às vezes eu descubro que eu tenho 5 exemplares do mesmo livro, porque fui precisando de uma informação e não lembrava mais que eu tinha aquele livro. Terminei comprando outra vez, né? E numa biblioteca que precisa ter o livro velozmente recuperado, né? E que precisa efetivamente que o livro esteja depositado no lugar correto, né? É importantíssimo esse controle. O ISBN, né, foi muito bem posto. E queria fazer um comentário para você sobre essa questão da Biblioteca de Alexandria e da cultura árabe. Olha, se você for a qualquer arquivo paraguaio ou a qualquer livro de história do Paraguai, né, a versão que você vai encontrar da chamada por nós Guerra do Paraguai, né, e daquilo que foi a Tríplice Aliança do continente sul-americano, é absolutamente distinta daquilo que nós costumamos estudar no Brasil. Na percepção dos historiadores paraguaios, o vilão da história é o Brasil, que, inclusive, teria, segundo entendem os paraguaios, lançado a mão grande sobre o território deles do Pantanal. Né? Essa é a compreensão deles. Né? A nossa compreensão é distinta. Há um estudioso de história que eu gosto muito, chamado Edgar Salvatore de Deca. O Edgar Salvatore de Deca é um historiador que trabalhou a vida inteira na Universidade de Campinas e que tem um livro espetacular que é o Silêncio dos Vencidos, né? Onde ele debate uma questão que, para quem estuda a teoria da história, é uma questão comum, que é o fato de que quem escreve a história é o vencedor, né? E, ao escrever a história, o vencedor escreve a sua versão da história. Para quem não compreende teoria da história, um dos problemas de estudar história, e você que é estudioso sabe muito bem disso, né, é que as pessoas sempre ficam buscando qual é a história verdadeira, né? A história é o processo efetivamente vivido. A historiografia, é aquilo que nós somos capazes de dizer
a respeito do processo que foi efetivamente vivido. E é claro que cada um de nós o faz a partir do conjunto de interesses que defende. Se eu voltar ao Brasil do final do século XIX, o Brasil de 1889, não é? Os monarquistas dirão que sofreram um golpe de Estado e que esse golpe de Estado, depois, o governo constitucionalmente estabelecido. Não é? Os republicanos daquele período dirão: nós libertamos o Brasil de uma ditadura de uma família, a família imperial, que se apropriava de nossa riqueza e nós tínhamos que manter aquela horda de gente sem trabalhar. Que coisa absurda! Se Rui Barbosa, quando foi ministro da Fazenda, destruiu parte dos documentos do Brasil escravo, da escravidão brasileira, para não indenizar os proprietários de escravo que possuíam escravo como seu patrimônio até 1888. Se você ouvisse algum historiador ligado aos escravagistas do século XIX, eles diriam: foi um avanço do Estado sobre a propriedade privada, legalmente e legitimamente adquirida. Na verdade, desestabilizou o Estado de Direito. Foi uma transgressão à segurança jurídica. Esse é o discurso que um proprietário de escravos oitocentista faria. Né? Os que defendiam a abolição do trabalho escravo dirão: olha, nós retiramos humanos de uma condição subhumana. Né? Então, a história é escrita pelo vencedor. Entendeu? A história é escrita pelos que vencem. Daí, essa percepção que tem os muçulmanos e essa percepção que tem os ocidentais. Ok, Obrigado, governador, pela explanação. E hoje eu ia perguntar até a questão, por exemplo, da questão do impacto da nuvem, né? do Kindle, por exemplo, dentro da questão das leituras. Mas a gente deixa para a próxima palestra. A gente ainda vai voltar a esse tema. Ok, então antes de eu passar para a Neide, companheiros, eu quero agradecer as pessoas que estão identificadas com o telefone, colocaram o nome no chat, eu já consegui confirmar a presença. E eu divulguei aí 5 nomes que não fizeram a inscrição, tá? Então, quem não fez a inscrição, não tem problema, é só fazer a inscrição que vai entrar na relação e eu já coloco o que está na sala, sem problema nenhum. Eu identifiquei aí os nomes que eu pude visualizar na lista. Agora, a nossa companheira Neide Brilho. Por favor, Neide. Eu queria fazer uma pergunta aqui relativa a cadastramento para pesquisar alguma coisa em cartório. Tem que ser pessoa jurídica ou eu posso pesquisar um documento antigo, familiar ou imobiliário? Como é que funciona para eu poder chegar lá atrás, onde eu não era nem nascida? Chega com tranquilidade, Neide. O cartório é um registro público, é um registro de documentos públicos. Então, o registro civil, o registro de transmissão de bens, são documentos públicos, a não ser que algum juiz de direito decrete sobre aquele documento segredo de justiça. É a única possibilidade. E aí, nesse caso, para pesquisar, você teria que pedir autorização judicial. Mas qualquer cidadão é livre a qualquer cidadão e a qualquer espaço de registro público, um cartório, procurar o registro que ele quiser do tempo que ele desejar. Né? O tabelião não pode negar, o tabelião é obrigado a dar uma certidão transcrevendo o que está inscrito no livro de registro. Né? E esse documento não pode sumir do cartório depois, né? Não, retirar livro de registro de cartório é crime, previsto em lei, com pena prevista em lei. Né? E ainda há mais. Hoje,
os tribunais de justiça, tanto os estaduais como os federais, eles mantêm arquivos judiciários muito eficientes, eficazes, onde você pode, inclusive, penetrar nas entranhas da vida privada, né? Processos que dizem respeito à sucessão de bens de família, você encontra os inventários nos arquivos judiciários à disposição, processos de reconhecimento de paternidade, do assunto que você quiser, estão depositados nos arquivos do Poder Judiciário. E os registros ordinários estão no cartório. Esse tipo de registro que você tem interesse, registro de família, né? De linha sucessória de família, você encontra e o cartório lhe dá sem lhe criar nenhuma dificuldade. Muito obrigada. Obrigado, Perfeito. Neide. Ó, companheiros, pessoal, desculpe aí, eu sei que não é todo mundo que é rotariano, mas a gente tem mania de chamar de companheiros, tá? Então, é só hábito mesmo. A Josefa, só quero passar aqui para vocês. A Josefa, eu não falei seu nome, mas você está confirmada, tá vendo? Você está verde aqui, ó, Josefa Félix, tá? Uma outra coisa importante. A Neia perguntou para mim, como que eu faço para levantar a mão? Quem não consegue levantar a mão, pessoal, pode escrever no chat ou pode levantar a mão aqui na tela, tá? Que a gente vai estar olhando aqui e tá chamando, tá bom? Quem tem dificuldade para levantar a mão. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar para vocês. A Neia Brasil, né? Então, Neia Brasil, ó, só para vocês saberem, pessoal, eu vou mostrar rapidinho para vocês. Como que eu faço para me levantar a mão quando eu estou no computador? Vocês estão vendo a minha tela aí. Aqui você tem, Neia, reações, ó. Reações. Aí você vem aqui e põe assim, levantar a mão. Tá certo? Aí a mão levanta. Aí eu quero baixar a mão. Você conversou, já falou. Você vem em reações e você põe abaixar a mão. Ele abaixa a mão. Quem está no celular, você vai lá nos 3 pontinhos. Clica nos 3 pontinhos e levanta a mão. Tá bom? Então, Neia, por favor, pode fazer a sua participação. Boa noite. Eu preciso saber se estão me ouvindo, que, na verdade, meu computador está com uma tremedeira danada. Estamos ouvindo bem, né? Está um pouquinho embaixo, mas está ouvindo. Tá. É isso. Eu consegui, alguém me respondeu no chat e eu consegui fazer um movimento, depois tirou por conta dessa falha técnica. Mas, enfim, eu sou Neia, sou também Maria São Pedro de Jesus, né? Sou daqui de Sergipe, professor. Sou de Cristinápolis. Estou atualmente como diretora de cultura pela Secretaria Municipal de Cultura e na missão da biblioteca, né? Agora, recentemente. Mas sou uma apaixonada pelos livros, sou formada em História também, e uma paixão pelos livros é, inclusive, aquela paixão desgraçada mesmo, assim, sabe? De querer ver as coisas de fato como tem que ser, aquela vontade de ver as pessoas indo buscar os livros. E a gente vê que, atualmente, não sei se por falta de estímulo ou se a internet, a procura realmente pelo livro físico está caindo, né? Eu acho que, se tiver um estímulo do poder público, isso poderia mudar. É a minha opinião e eu estou para contribuir nesse sentido. Quando eu vi o curso, que foi uma amiga minha que me mandou o link, fiquei muito feliz, porque eu vi que eu ia poder participar de um espaço que, de fato, falasse de livros, enfim. E eu tenho uma pergunta. Queria saber se, diante desse formato atual das bibliotecas, quando eu falo esse formato atual, é a partir da minha vivência, tá? Aqui em Sergipe tem a Epifânio Dória, que é uma biblioteca muito bem exposta, mas nas pequenas cidades a gente não tem isso, né? Tem essa dificuldade de ter, de fato, uma biblioteca. A gente tem uma sala com livros, e, na maioria, livros didáticos, inclusive, né? Que são aqueles livros que os estudantes não querem mais, as mães, os professores, e mandam lá para o depósito de livros. É uma tristeza ver isso. Eu queria saber se tem alguma política pública prevista, se tem alguma lei, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Nas pontas, nas cidades pequenas. E o professor Jorge Carvalho também falou do livro, aliás, do filme, né? O Nome da Flor.
Da Rosa. O nome da Rosa. Já vai eu dando nome, né, na Rosa. Eu vi esse filme e ele falava muito de direitos humanos. A gente está falando do mesmo filme, não sei. É isso. Veja, eu não sei se nós estamos falando do mesmo filme, né? Há um romance clássico escrito por Umberto Eco que se chama O Nome da Rosa e que conta a história de uma biblioteca, de um mosteiro medieval, né, onde, em torno dessa biblioteca, ocorre uma sucessão de crimes e, claro, o mosteiro frequentado por humanos, né, e a trama se desenvolve também em torno da tragédia humana daqueles monges que vivem ali confinados, mas que são homens e que têm a sua sexualidade reprimida e que têm problemas sociais e que se encantam com a Rosa, que é uma moça que vai ao mosteiro prestar alguns serviços domésticos, né? E esse enredo corre em paralelo. Há livros que são de leitura proibida e que tem o guardião desses livros, né? E por aí afora vai, e eu não vou, né, claro, fazer uma resenha da história. Em torno desse grande romance clássico, O Nome da Rosa, né, foi produzido um filme que virou um clássico do cinema e foi premiadíssimo, se eu não me engano, é com Sean Connery, né? Sean Connery, Flávio está aqui me confirmando, né? E que é um filme extraordinário que levou para a tela do cinema essa história. Se você for assinante da Netflix, por exemplo, coloque lá O Nome da Rosa, com Sean Connery, que vai aparecer. Eu não lembro, estou tentando lembrar quem é o diretor do filme, não estou lembrando, né? Que você vai ver o filme correto e completo. Eu não sabia, inclusive, que havia um outro filme com essa mesma denominação, com essa mesma designação. Talvez não seja um outro filme, né? Mas uma outra perspectiva do filme. Uhum. Mas, veja, na verdade, nesse a estrela são os livros. Né? Eu queria lhe dizer também o seguinte, veja, eu tenho o entendimento de que, na verdade, não tem havido uma queda na procura pelo livro. O que tem havido são outras possibilidades. Minha família, a família do meu pai, é de um município pequeno que fica próximo a Cristinápolis. A família do meu pai é de Indiaroba, né? Durante a minha adolescência, em várias ocasiões, eu fui passar férias em Indiaroba e frequentei muito Indiaroba. Indiaroba, né, a biblioteca é limitada, de recursos muito limitados, e eu acho que Cristinápolis, até por ter uma estrutura social um pouco melhor, talvez tenha mais recursos na biblioteca. Mas o que é que acontece atualmente? Eu dei um exemplo aqui. Eu estou aqui em Aracaju, sentado na minha casa, consulto o catálogo da Biblioteca Nacional e leio o que eu quiser. É claro que os jovens que estão em Cristinápolis também têm acesso a esses mesmos serviços. Também têm acesso à rede mundial de computadores, também têm acesso aos telefones celulares e podem ser usuários de grandes bibliotecas, podem ser usuários, inclusive, de coisas que no passado poderiam ser para eles inacessíveis, como ver um espetáculo de ópera, ver um grande espetáculo de teatro que acabou de estrear na Broadway, em Nova York, né? E que o jovem está na cidade de Cristinápolis ou na Indiaroba, da minha família, e vê o mesmo espetáculo. Né? É que antes somente quem dispunha de recurso financeiro suficiente para viajar aos Estados Unidos, a Nova York, e a Broadway poderia ver. Hoje qualquer um pode ver pela Globoplay, pela Netflix. Eu posso ver em tempo real um festival de rock que está acontecendo em Sydney, na Austrália.
né? Então, eu penso que as bibliotecas sofrem com esse fenômeno, né? As pequenas bibliotecas, principalmente. Como não dispõem de recursos tecnológicos, é mais confortável as pessoas ficarem na sua casa e visitar a grande biblioteca, né? Eu costumo, frequentemente, recorrer a uma biblioteca que eu sei que tem tudo do mundo inteiro. É a Biblioteca do Congresso norte-americano, em Washington, nos Estados Unidos. Mas eu tenho acesso a ela e ao catálogo dela e posso ler boa parte do acervo dela virtualmente sentado na minha casa em Aracaju, né? Então, hoje nós temos essas facilidades e isso, claro, retira leitores das pequenas bibliotecas. Isso não quer dizer que essas pessoas estão deixando de fazer. Eu só vejo um caminho para as bibliotecas. É a busca, de um lado, a busca da tentativa de modernização tecnológica, que requer investimentos por parte da prefeitura. Por outro lado, é as bibliotecas de pequenas cidades se especializarem na história, na geografia e na cultura local. Virar o grande acervo de autores do município e do estado onde ela está situada, o grande acervo de documentos, de registros do município e do lugar onde está situado, porque as pessoas, quando tiverem o interesse local, terão que recorrer a essa biblioteca, porque não dá para a biblioteca da minha Indiaroba querer concorrer, com a biblioteca da Universidade de São Paulo, do Instituto de Estudos Brasileiros, né? Não tem nem como tentar concorrer, porque a quantidade de meios e de recursos que estão disponíveis no IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, é uma loucura, né, se comparada à biblioteca da cidade de Indiaroba, de onde vem a minha família. Entendeu? Então, eu penso que é essa questão que está posta na mesa. Minha sugestão: se especialize cada vez mais na história local, na cultura local, na geografia local, no conhecimento local. E tente, né, obter do poder público local investimentos para modernizar o catálogo, para colocar o catálogo online, né, que hoje dá para fazer algumas dessas coisas. É isso, a minha opinião. Obrigado, Neia. Companheiros, a Fátima Leles, eu localizei o nome, está tudo certo, tá? E também fizeram a inscrição a Rejane e a Rosimel. Eu quero lembrar a todos que você faz a inscrição para cada curso, para cada mini curso, uma vez só, tá? Então, quem fez o mini curso de janeiro, acabou o processo, encerrou lá. Agora, você se inscreveu para o mini curso de fevereiro, é só uma inscrição. Tanto é que eu coloquei ali. Quem já se inscreveu, não precisa fazer inscrição. Quem ainda não se inscreveu, faça a inscrição no link abaixo, tá bom? Então, vocês que estão inscritos, não se preocupem que a gente vai fazer o controle de frequência por aqui. Agora, quem não se inscreveu e quiser se inscrever, fique à vontade, escrever agora ou depois, não tem problema nenhum. A gente vai fazer o controle e vai emitir o certificado. Tá bom? Entendeu, Rosimel? Ela é corujão nascida, viu? Se ela não entendeu, nós estamos fritos. Pessoal, mais alguém gostaria de perguntar, tirar alguma dúvida? Lembrando que nós vamos compartilhar com vocês essa apresentação com a última slide, que falta inserir, né? E também nós já compartilhamos o link da transmissão dessa aula. Então, quem quiser rever essa aula, o link é só assistir. E quem não entrou na sala ou não foi no Facebook, é só estar pelo link, já está no grupo, assistir a aula, tá ok? A Marialva está caindo, acho que está com alguma dificuldade. Oi. Alguém quer falar? Oi, pois não. Eu queria... Está cortando. Eu queria registrar... Estão me ouvindo? Porque eu estou no Taparica. Eu estou em Taparica e a internet aqui é muito instável. Eu queria registrar em meu nome e em nome da Abron o contentamento, a alegria, o prazer que todos nós tivemos em
participar dessa reunião, onde o professor Jorge expôs conhecimentos muito úteis a todos nós. O professor Jorge é realmente um brilhante intelectual sergipano. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado. Foi extraordinária a sua aula. Muito obrigado. Obrigado a você, Geraldo. Vamos aproveitar que você está com a palavra e vamos colocar o certificado, né? Para entregar o certificado já para o palestrante, para o professor. Pois não, pois não. Vamos entregar aí. Eu tenho o maior ele fazer a entrega desse certificado. É um documento. Um momentinho só que eu estou compartilhando ele na tela cheia. Então, tá aí. Presidente Geraldo, documento. tá aí, É um documento que resista esta noite maravilhosa em que você nos presenteou com tantos conhecimentos. Muito obrigado, Geraldo. Estou muito feliz e grato. Conte sempre comigo. Obrigado, Jorge. Muito obrigado. Então, parabéns aí. E lá, pessoal, no rodapé do certificado está o lema da Abrol, né? Promovemos a cultura rotária, incentivamos o amor à leitura, às artes e tradições rotárias, tá bom? Academia Brasileira Rotária de Letras, Abrol Nacional e Turma do Corujão. Então tá aí a entrega do certificado, Geraldo Carvalho Nascimento. Nossa gratidão aí. Muito obrigado. Vocês estão vendo lá em cima? Parceria, né, da Abrol, né? E lá tem o logo da Abrol com o Rotary e o lema do ano Rotário. Imagine o Rotary. Ok? Então tá entregue aí, governador Jorge, seu certificado de agradecimento por sua apresentação da primeira aula, né? E teremos mais 2 encontros, dia 8 e dia 15. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta, participação? Não, posso? Pois não. Está liberado o microfone, por favor. Professor, aproveitando que o senhor passou pela Biblioteca da Alexandria, sobre o incêndio que acabou a festa lá, mas houve uma tentativa de se recuperar, não é? Hoje existe ainda uma Biblioteca da Alexandria. Qual é o montante de recuperação que se conseguiu após um incêndio desse? Se na época não existia nenhuma memória eletrônica, nada. Olha, eu vou lhe dizer que eu não tenho condição de lhe responder essa pergunta, não é? Eu precisaria voltar a estudar a Biblioteca de Alexandria com foco nessa questão para poder lhe responder. Você me despertou uma coisa para a qual eu não estava atento, mas que eu considero importante a gente saber, e asseguro a você que vou procurar nos estudiosos da Biblioteca da Alexandria o que é que eles têm a me dizer sobre esse tema específico, viu? É um débito que eu fico registrado aqui, porque eu não tenho condição de dar essa resposta agora. Obrigado. Sem problema. Companheiro Nelson, me permite uma parte, por gentileza? Claro, à vontade. Professor, eu quero agradecer o senhor mesmo, assim, com toda a veemência, porque o que nós aprendemos aqui, quero que façam minhas as palavras do nosso grande companheiro Geraldo Leite, né? Realmente é uma sumidade, é muito importante ouvi-lo. E perguntas não vou lhe fazer, só na última aula, né? Porque eu quero subsídios, ou seja, eu quero aprender antes de perguntar qualquer coisa. Professor, muito obrigado por esta oportunidade que o senhor nos concede. Muito obrigado, grato. Felicidade. Obrigado, Mário. Quem agradece sou eu. Acabou de entrar na sala. Nelson Oliveira? Oi. Nelson Oliveira, querido, tudo bem?
É Astor Oi! Pessoa, tudo bem? Pois Eu não, quero você lhe quer... dar um abraço, dar um abraço pela coordenação desse mini curso, e parabenizá-lo ao lado do nosso querido presidente da Abrol Nacional, Geraldo Leite, e deste grande palestrante que nos deu uma aula magnífica sobre biblioteca. Apenas a primeira, outras duas virão naturalmente. Então, a Abrol Nacional marca mais um tento muito grande com a turma do Corujão, que é tradicional para todos nós rotarianos, trazendo o nosso Jorge Carvalho, nosso querido presidente da Academia de Educação de Sergipe. Um abração, Jorge Carvalho, um abração, querido presidente Geraldo Leite, um abração, Nelson Araújo. Um abraço, Nelson Astor. Oliveira. Abraço, Astor. Grande alegria revê-lo, viu? Igualmente, né? Receba o meu abraço fraterno. É um prazer Muito sempre obrigado. ter com você. Muito obrigado. Pessoal, o Astor é o que assina o certificado também, tá? O certificado aí assinado pelo presidente Geraldo, pelo secretário da Abrol Nacional, Astor de Castro, e por mim, coordenador da turma do Corujão. Tá? A gente não leu quem assinou, tá? Mas são os assinantes aí do certificado. Ó, A minha assinatura aí é bondade do presidente Geraldo Leite, viu? O mérito é seu e dele. Não, esse trabalho... Olha, não fuja dos seus méritos, hein, Astor? Muito obrigado, meu querido. Entrou na sala agora a estudante Irla. Ela já fez a inscrição e está na sala aí, tá? Então, Irla, você entrou agora. Se você não estava acompanhando pelo Facebook, depois é só assistir lá a parte que você perdeu, tá bom? Seja muito bem-vinda aqui. Mais alguém gostaria de interagir, de participar? Nós estamos aí há 20 horas e 42 minutos. Aí temos 18 minutos ainda, se alguém desejar interagir, fazer alguma pergunta. E lembrando, Nelson. pessoal... Pois não, Cidinho. Não, parabenizar, né, o governador Jorge, né? Sensacional a aula dele. E entrando aí na celeuma da Biblioteca de Alexandria, né? Que já o governador Yamashiro falou e outro companheiro também. Tem uma teoria, né, que diz que os templários conseguiram resgatar alguns rolos, alguns pergaminhos, né, e que quando foi para a descoberta, entre aspas, né, do Brasil, que não foi uma descoberta, né, foi o Dom Dinis tinha esses rolos, esses pergaminhos com os mapas que estavam na Biblioteca de Alexandria, que o Brasil já foi visitado pelos fenícios, né, por toda aquela 1000 anos antes de Cristo, desde a época do Salomão. Segundo, né, consta como se diz, o templo lá do rei Salomão foi construído com as árvores daqui da Amazônia, né? Então, quando a Cabral, né, veio com as naus, ele já veio seguindo os mapas, né, que eram os rolos que estavam na Biblioteca de Alexandria, né? Então, mais um adendo aí sobre a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, seria suscita 1000 teorias, né? E é sempre algo que nos seduz e nos convida a aprender mais sobre ela. Tem um livro que eu estou lendo que chama A História Secreta do Brasil, né, da doutora Cláudia Pacheco. Então, é muito legal, porque ela esteve em Portugal, esteve na Torre do Tombo, né? Então, tem a bibliografia é muito bacana, porque é um livro com lastro, né? Não é uma ficção, né? Então, ela fez toda uma pesquisa histórica, né, comprovando essas essas teorias, né? Mas é uma história apaixonante, né? Que a gente lê quer saber cada vez mais. Onde Valeu. eu li, os autores foi Júlio César. Então, só nessa turminha nossa aqui tem 3, 4 teorias já, né? De quem foi fogo. Pois é. Companheiros, eu estou colocando novamente aqui o link da transmissão no Facebook, tá? Para a gente ver dúvida aí, ó. O link da transmissão é no Facebook. E lembrando a todos que nós entramos na reunião aqui, na aula, com 71 inscritos. E nós estamos saindo com 82, tá? Já estamos com 82 inscritos. E se alguém se interessar, se inscrever, não há problema. A gente vai passar o próximo convite com o link dessa gravação
assiste a aula 1 e participa a partir da aula 2. Claudete Susbach, nossa companheira lá de Santa Cruz do Sul. Pois não, Boa Claudete? noite a todos. Eu coloquei um comentário no chat, mas acho que não foi visto. E se for de alguma ajuda, nós temos um clube parceiro na Alexandria, no Egito, e eu vou entrar em contato com eles e ver o que eles podem nos passar de informações sobre a biblioteca. Então, muito bom. compartilharei com os companheiros. A gente vai Um abraço a todos. Preenchimento de tempo. Legal, obrigado, Claudete. É bacana, pessoal. Isso aí é o cooperativismo, né? É um trabalho colaborativo, né? Todo mundo aí ensinando, todo mundo aprendendo e compartilhando, tá? Ó, nós temos ainda 14 minutos, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma coisa que não der tempo de falar, pode registrar no chat que eu vou estar encaminhando para o palestrante o chat ainda hoje. A Kátia, por favor, Kátia, pode abrir o microfone. Boa noite, povo, tudo bem com vocês? Eu gostaria de parabenizar o Nelson por esse plano de fundo aí, cheio de livro, viu? Parabéns aí, viu, chefe? E falar do meu afilhado da turma do Corujão aí, sagrada hora que eu peguei esse letrado aí, hein? E eu vou contar uma história para vocês, eu já contei para ele já. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor que cuidava da biblioteca na escola lá em São José do Rio Preto. Isso eu nunca contei para ninguém, vou contar em primeira mão, você rapidinho. Sei 14 minutos, corre logo. E aí, um certo dia, eu estudava de noite e falou assim, ai, Kátia, tem um monte de gente me devendo livro aí, você não quer me ajudar voluntariamente, não? Nossa Senhora, ele foi com a paciência, me ensinando a mexer com os livros, tombar com o livro, pegar não sei o que, não sei o quê. Eu sei que eu peguei com gosto pela coisa, viu? Quando cheguei no terceiro colegial, eu já estava tombando um monte de caixa de livro, porque naquela época era tudo carimbado, né, Jorge? A gente carimbava, aí colocava o nome do carimbo certinho do lado, sobre o nome do autor primeiro, o nome inteiro, o nome do livro, e ainda por cima você tinha que fazer a rúbrica. Olha quantos anos isso, 1998. Para vocês verem como é que é. Quer dizer, eu peguei o gosto pela coisa. Mas eu falo assim que o que está faltando para a gente é que hoje é tudo eletrônico. Você vê, os livros estão tudo no smartphone, no notebook, e livro impresso ninguém quer saber, mas eu prefiro o livro impresso. Então, é mais uma novidade para vocês saberem que vocês não sabiam de mim. Mas eu falo assim que eu peguei o gosto pela coisa, viu? Valeu aí, viu? Nelson, parabéns aí por esse número de pessoas inscritas aí no curso, hein? Maravilha, muito obrigado, Kátia. Companheiro, pessoal, vamos mudar, tirar o companheiro daqui, nem todo mundo pessoal, a gente quer agradecer todos que estão lá pelo Facebook, e aqui é só para vocês verem, né? O Facebook, nós temos aqui a Jusilene, está no Facebook, a Jussiene, né? Jussiene, a Irla Costa, que entrou na sala agora, estava no Facebook, Edmilson Silva, a Rosana Crivellaro, a Esther Nascimento, a Márcia Trizino, a Márcia Nathalie, a Regina Célia, a Elana Lemos e a Kátia, tá? Então, temos pessoas aí que estão no Facebook, também estão na sala, ou entraram, estava no Face, entrou na sala, sem problema algum, tá? A Jussiene, Nelson, é a diretora da Biblioteca Pública do Estado de Sergipe. Ah, legal. A Biblioteca Epifânio Doria, que é uma grande biblioteca. Então, muito obrigado a todos aí que estão pelo Facebook, tá? Lembrando que agora esse aprendizado, esse ensinamento ficou disponível, né? Para posteridade aí, tá? Todos poderão rever e compartilhar aí com os amigos e pessoas interessadas. Pessoal, mais alguém? Se ninguém mais for interagir, acho que tinha alguém levantado a mão? Se não tiver, a gente vai, né, presidente Geraldo, para considerações finais do professor e depois para o encerramento com o presidente Geraldo. Tudo bem? Todo mundo participou, todo mundo interagiu? Tem o Bandeira aqui, ó. Vamos ouvir o Bandeira, encerrar com o Bandeira.
Consegue falar, Bandeira? O Jorge Bandeira. Não, o microfone dele está com problema lá, pessoal, infelizmente. Tá, mas, então, valeu, Bandeira. Está aqui, ó. O Bandeira, vamos ver o que ele escreveu. Nelson, chegamos tarde, só amanhã assistiremos a aula completa. Estamos sem áudio. Um forte abraço para o companheiro Jorge Carvalho, Humberto Barroso e Jorge Bandeira. Rotary, Clube de Feira de Santana, Subaé, Distrito 4.391. Então, tá aí, tá dado o recado, Jorge Bandeira, nosso agradecimento, e eu já vou registrar a presença de vocês lá assistindo a gravação, tá bom? Então, é isso daí, pessoal. Vou passar a palavra agora para o palestrante e professor da noite, né, da aula 1, tem mais 2 aulas para frente, Jorge Carvalho, para o seu encerramento, considerações finais da aula de hoje. Obrigado. É com você, Jorge. Muito obrigado, Nelson. Olha, o meu encerramento é de gratidão, registrar meu agradecimento, mais uma vez, a você, Nelson, pelo cuidado, pelo zelo, pelo trato, pela forma competente como você costuma organizar as coisas. Agradecer ao Geraldo Leite, presidente da ABROL, pelo convite que me fez para participar dessa programação, pelo estímulo que me deu, né? Eu fiquei inicialmente com alguns receios, né? Mas Geraldo, ele sabe convencer e sabe estimular, né? E usou mais uma vez essa habilidade dele. E eu quero agradecer ainda a todos que ouviram e acompanharam essa exposição por aqui, pela Sala Zoom, pelo Facebook ou por qualquer outro canal que acesse esse trabalho, e dizer que fiquei muito feliz com o debate, fiquei muito feliz com os comunicados escritos, fiquei muito feliz por saber que tive a oportunidade de conversar com a quantidade tão grande de pessoas interessadas em livros, interessadas em bibliotecas. E isso aumenta muito a minha responsabilidade, né? E já estou preocupado como é que eu vou me preparar para o novo encontro na próxima quarta-feira. Muito obrigado a vocês todos de coração. Obrigado. Parabéns. Uma calorosa de palmas, pessoal, para o nosso professor, né? Palestrante da noite, da primeira aula. Parabéns, fantástico. Isso. E vamos fazer agora o encerramento, né, com o presidente Geraldo Leite. E após, pessoal, nós vamos encerrar com a imagem do certificado, né? Vamos terminar a transmissão com o certificado na tela. Presidente Geraldo, a palavra. Obrigado, Nelson. Dizia só Tomás de Aquino que em seu livro clássico, o Gratidão, há 3 níveis de gratidão: um superficial, o intermediário e o profundo. É neste último nível, mais profundo, que desço ao Jorge Carvalho Nascimento e ao querido Nelson o brilhantismo dessa noite. Deus os abençoe. Foi um sucesso. Muito obrigado. E a todos. Parabéns. Parabéns ao presidente Geraldo também pela iniciativa, né? Condução, a organização de toda esse mini cursos, né? Programado aí até o final do ano rotário, até agosto já temos, né? E como eu disse para vocês, né? Vamos estar compartilhando agora aqui novamente o certificado. Eu já corrigi, Jorge, o Aracaju, eu já tirei o acento do Aracaju aqui, ó. Estava com acento, tá? Então, pessoal, só para reforçar aqui, assinado Geraldo Leite, presidente da ABROL Nacional, Astor de Castro Pessoa, secretário da ABROL Nacional, e Nelson Alves de Oliveira, coordenador da turma do Corujão. Então, está aqui o certificado de agradecimento, né? Então, tá registrado aqui, e fica a nossa gratidão. E vamos, a gente faz, pessoal, no Corujão, a gente encerra com contagem regressiva, né? Falta 5 minutinhos aí. Então, eu convido a todos, né, para junto comigo aí, contagem aí, ó. Vamos lá, 5. Opa, terminar, né? Antes disso aí, pessoal, antes de contagem regressiva, nós temos que encerrar o Facebook.
Então, para a gente fechar essa noite, uma calorosa salva de palmas para o palestrante, para o presidente Geraldo, para o secretário Astor, para todos que ajudaram a organizar e a todos que estão participando desse brilhante aula, tá? Parabéns aí. E obrigado, Facebook. O nosso tchau, Facebook. Até quarta-feira que vem, às 19 horas. Tchau. Pronto, companheiros. Fechamos o Facebook. E fechamos também a gravação.